No tópico 3, nós vamos falar sobre a cura divina e os desafios atuais. Hoje, as megas igrejas, né, elas crescem em cima de milagres, de curas divinas. Muitas pessoas são realmente curadas, outras são farsas, né, montadas nestas igrejas. Mas hoje, a cura divina, ela é um desafio para a igreja de Jesus Cristo. Hoje os milagres, eles não têm a mesma proporção do início da igreja no século I. Os sinais, eles confirmavam a pregação do evangelho. E hoje nós queremos fazer o caminho inverso, que as pessoas sejam curadas e depois nós vamos pregar o evangelho. Hoje nós queremos os milagres sem a pregação do evangelho, infelizmente. E o objetivo de muitos hoje não é a cura das pessoas. O desejo dele é a fama, o sucesso e ganhar muito dinheiro com este dom. Sabemos que a cura dos enfermos, o objetivo da cura das enfermidades é a glória de Deus e o alívio para o doente. Eu tenho que olhar para o doente, ter empatia com ele, né? E desejar não fama e sucesso, mas que ele seja aliviado do seu sofrimento. Paulo escreveu em Romanos que o sofrimento desta vida só serão completamente removidos na redenção futura do nosso corpo, quando então nós seremos transformados à semelhança do Cristo ressuscitado. Ponto 1. As doenças. Nós precisamos saber quais são as causas das doenças. Há pelo menos 4 principais razões para as enfermidades. No passado, logo quando eu me converti, a gente ainda não tinha maturidade, né, espiritual, e o que a gente ouvia, a gente aprendia. Então, naquele tempo, há mais de 30 anos atrás, as pessoas diziam que se você estivesse doente, era sinal de que você estava em pecado. Que se a pessoa morresse naquela doença, ela morreu em pecado e talvez sem salvação. E hoje nós conhecemos, né, e desde aquele tempo nós conhecemos que grandes homens de Deus morreram da enfermidade que tiveram, né? Hoje, homens e mulheres de Deus estão morrendo, né, com essa doença da pandemia, morrem de câncer, morrem de dengue, enfim, tantas tragédias acontecem e nós não sabemos explicar por quê. Nós não sabemos, muitos não sabem compreender o porquê destas coisas, mas nós precisamos saber. E aqui nós vamos falar pelo menos 4 razões para as enfermidades. A primeira razão, a maldição que caiu sobre toda a raça humana depois da queda. Depois do pecado de Adão e Eva, então veio essa maldição para a humanidade, que nós iríamos adoecer, estaríamos sujeitos, né, a doenças. Então, nós compreendemos assim, que todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Quando nós lemos a Bíblia, grandes homens de Deus ficaram enfermos, adoeceram, tiveram depressão, ficaram angustiados, com a alma doente e morreram de enfermidade. Muita coisa nós não sabemos explicar, muitas coisas nós não entendemos. Segunda razão, ignorância nossa, falta de cuidado com a nossa saúde, falta de higiene. É por isso que nós temos que voltar lá, né, no que Deus deixou para a nação de Israel, né? E nós precisamos também cumprir essas coisas. Nem tudo nós podemos comer, porque se nós comermos, nós vamos ficar doentes, né? Se nós tivermos falta de higiene, nós vamos ficar doentes também. Então nós precisamos, né? Muitas pessoas estão ficando doentes por ignorância mesmo. Terceira razão, pecado individual. Nós vimos que a primeira razão é a queda, né? A origem foi a queda. Então, toda a humanidade está sujeita a essa consequência que gerou enfermidade para nós. Mas também tem o pecado individual. A doença ela pode ser causada diretamente por causa do nosso pecado.
Mas nem toda doença quer dizer que você está em pecado. Nós devemos fazer uma análise com Deus, conversar com o Espírito Santo, para Ele nos revelar o motivo da nossa doença. Alcoolismo, prostituição e tantos outros pecados causa também doença. A consequência vai ser doença. Então, o pecado individual, ele pode acarretar doença da alma e do nosso corpo físico. Um dia, ao ver o cego, os discípulos perguntaram a Jesus quem tinha pecado, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim. E Jesus então disse que ninguém tinha pecado, mas era para que a obra de Deus manifestasse na vida dele. Precisamos orar com fé, avançando com o reino de Deus, pois nós não sabemos a quem o Senhor irá curar. Nós não podemos ser incrédulos demais e deixar de orar pelas pessoas que estão enfermas, porque quem faz a obra não somos nós. Nós temos que ter fé, acreditar que a cura hoje está ao nosso alcance, mas é segundo a vontade de Deus. E também a doença, ela vem como forma de punição. Deus pode estar punindo uma pessoa e ela ficar doente, como foi no caso do rei Uzias, que entrou no templo para oferecer incenso a Deus. Ele sabia que ele não podia fazer isso porque foi um serviço designado somente para os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Quando ele foi advertido pelos sacerdotes, ele se irritou com eles e, na hora, dentro do templo, apareceu uma lepra em sua testa e ele foi levado para fora e morou longe de casa. Seu filho tomou o seu lugar porque ele ficou leproso por causa da sua desobediência. Então ele foi punido por Deus por causa da sua desobediência. Miriam, ela ficou doente, leprosa, por ela criticar o seu irmão Moisés, por ele ter uma esposa cuxita. Mas na verdade, ela questionava a escolha de Deus. Então ela ficou leprosa como sinal de punição em sua vida. Ao paralítico do tanque de Betesda, disse Jesus, abre aspas, não volte a pecar para que não lhe suceda algo pior. Jesus estava dizendo para ele, sabe a sua paralisia? Consequência do seu pecado. E quarta razão, como castigo. Às vezes nós ficamos enfermos como castigo de Deus. Por quê? Porque Deus corrige o filho que ele ama. E muitas das vezes a enfermidade nos ensina, ela tira a nossa arrogância, ela tira a nossa prepotência e faz com que nós sejamos mais humildes. Jó, em meio às suas aflições, ele reconheceu o seu orgulho, ele reconheceu que ele auto se justificava e arrependeu-se no pó e na cinza. Paulo, ele tinha um espinho na carne para que ele fosse conservado em humildade. E para que ele também confiasse no Espírito Santo e a graça de Deus fosse suficiente para ele. Paulo orou por 3 vezes para ser curado, mas ele não foi atendido. Deus disse para ele, olha, a minha graça te basta. E nesta petição ele não foi atendido. Isso mostra que a vontade de Deus é que alguns sofram para o seu próprio bem, para que nós sejamos salvos. Às vezes, nós temos que ser ensinados com uma enfermidade. Muitas pessoas, às vezes, estão doentes para que o seu espírito seja salvo, para que haja cura da alma. A cura das enfermidades não depende apenas da nossa fé, mas ela depende principalmente da vontade de Deus em nos curar. Nós precisamos compreender de fato se alguma doença é possessão maligna
A mulher que durante 18 anos andava encurvada. Ela foi liberta por Jesus naquele sábado, na sinagoga. Ela era mantida, presa por Satanás. Mas como nós vamos saber? Nós precisamos ter discernimento e sabermos quando é hora de expulsar demônios e quando é hora de repreender as enfermidades. Muitas das vezes, muitas pessoas querem expulsar demônios onde eles não estão. Ou oram pelos enfermos e na verdade é uma possessão maligna. Precisamos buscar discernimento com o Espírito Santo. Jesus, ele não cura quando nós queremos, pois ele é o Senhor. E ele somente opera quando ele quer. Todas as vezes que alguém é curado, é anunciada a chegada do reino de Deus. Nós devemos orar por todos. Nós não podemos enxergar o impossível, mas o possível de Deus, pois não existe coisa nenhuma maravilhosa diante dos olhos de Deus. Nós servimos um Deus do impossível, mas eu não posso buscar os dons de curas e ficar com ela em quatro paredes. Nós precisamos sair anunciando o reino de Deus e curando os enfermos. Não somente aqueles que vêm até nós, mas nós precisamos ir ao encontro deles. Jesus era assim, ele andava de aldeia em aldeia, anunciando a chegada do reino de Deus e curando e alimentando também os enfermos e aqueles oprimidos pelo diabo. Mas a falta de fé, ela impede que o milagre ele aconteça. Existem pessoas emocionalmente e psicologicamente doentes por causa da culpa. E a obra expiatória de Jesus também, ela trouxe cura para a culpa, né? Às vezes nós sentimos culpados por alguma coisa, pelos nossos pecados, mas não arrependemos deles e achamos que não tem perdão para nós, e muitas pessoas estão carregando esta culpa e estão doentes psicologicamente e emocionalmente. E a obra expiatória de Cristo, ela tem cura também para a culpa, ela tem cura para o nosso corpo físico, para as doenças mentais, para as doenças espirituais. E o que nós aprendemos de tudo isso é que a cura para todos os males. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma ótima aula. Se você gostou desse comentário, dá um curtir, compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, ative de novo e aí você então vai voltar a receber as minhas aulas semanalmente e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.